Olá, tudo bem? Hoje eu tô aqui também novamente para conversar com vocês sobre assuntos bem polêmicos, mas polêmicos pelo sentido de que são muito tristes, certo? Hoje eu venho falar aqui para vocês sobre a dura realidade dos feminicídios no Brasil. Nos últimos anos a gente tem registrado aí números altíssimos, né? Índices altíssimos, muito alarmantes sobre o feminicídio, que nada mais é que são assassinatos de mulheres, né? Em virtude de serem mulheres, motivados pela questão de violência de gênero. E eles, além de serem tipificados pela lei, como homicídios, né, que são cometidos aí em virtude da discriminação, eles têm um outro peso muito grande, que é o peso, né, do menosprezo da virtude da mulher, da condição nossa como mulher, né, da nossa condição feminina. E geralmente no contexto de violência doméstica ou em relações íntimas, ele ainda ganha maior peso. Então isso é uma problemática muito grande pra gente como ser humano e ainda mais para nós como mulheres, assim como eu. E segundo o mais recente relatório anual, que foi divulgado pelo governo, lá pelo relatório do Hassen, lá de 2025, né? Ele analisa todo o ano de 2024 e em 2024 foram contabilizados mais de 1.450 feminicídios. E são números absurdos. E apesar disso, o número total de mortes violentas de mulher teve uma leve queda, né? Se for comparar com o ano anterior. Mas ainda assim, são números alarmantes de mulheres vítimas de violência. São números alarmantes de pessoas... porque além de ser mulher, são seres humanos, são pessoas que perderam a vida em virtude de algo, vou dizer assim, banal, pelo sentido de que aquela pessoa matou simplesmente por um contexto de gênero, de discriminação. Mas não é banal porque são vidas. Então, esses dados, eles reforçam pra gente ainda que esse problema ele não está resolvido e que a gente precisa debater nesse ponto. Então, os dados, eles indicam que esse problema, ele anda, né, por mais que caindo em taxas mínimas, ele ainda sendo um grande problema na nossa sociedade hoje em dia. Então, ao contrário do que muitas regiões e muitas circunstâncias indicam, a violência, ela permanece muito séria e de uma forma brutal, sabe? De uma forma muito persistente. E todos os dados, né, de vários institutos mostram isso. Inclusive tem o Instituto Fogo Cruzado, eles apontam que em 2025 ao menos 29 mulheres foram vítimas de feminicídio ou tentativa de feminicídio, né, com arma de fogo em 57 municípios. Então esses 57 municípios foram acompanhados e isso se a gente for parar para pensar, só no quesito de arma de fogo já são absurdos. Já são absurdos. Porque só foram 29 vidas retiradas. E isso só com relação à arma de fogo. Então, só isso aqui já vai representar um aumento aí de 45% em relação ao mesmo período lá de 2024. Então, aquilo que a gente tem visto como um feminicídio tem uma carga muito grande. Então, se a gente for olhar toda a esfera estadual, toda a esfera municipal, os números, eles são mais que assustadores. Porque, por exemplo, se a gente for olhar lá na capital de São Paulo, o registro entre janeiro e outubro aí de 2025 diz que tem 53 feminicídios consumados. Então, se você olhar que foram 10 meses praticamente, foram 53 vidas retiradas. E isso tem uma carga muito grande. Vocês estão entendendo o tamanho do peso, o tamanho da carga disso? Então, gente, é muito pesado. São pessoas que perderam a vida por causa da maldade humana, por causa da falta de preparo de um homem. E isso é mais triste ainda, porque esse maior número aí anual de casos, eles passaram a ser contabilizados, né, de feminicídios, passaram a ser contabilizados desde 2015. E no total, se a gente for olhar só pro estado de São Paulo, que é um estado de grande proporção, a gente opta aí, né, pela perspectiva de 207 feminicídios no mesmo período. Então, ainda são números muito grandes. Se a gente for olhar também exemplos aí de outros estados, né, como o Rio de Janeiro, ele já registrou 107 feminicídios em 2024. E em mais de 60% desses casos aí, né, dentre os 107, a vítima, ela foi morta por ex-companheiro, ela foi morta até mesmo por companheiro, né, tanto o ex-companheiro quanto o companheiro atual. Então, você vê que, obviamente, estamos tendo dificuldades em homens entenderem que mulheres não são posse.
E é importante, mais importante ainda, né, a gente observar isso aí, que a grande maioria dessas vítimas, né, eram mulheres que já viviam certas situações de vulnerabilidade, social. Porque dados ali desses estudos, né, lá de 2024, eles mostram que a violência letal contra mulheres é muito grande e a maior parte atingiu mulheres que são consideradas pretas ou pardas. Então, se você vê, você observa um peso muito maior ainda em virtude de tudo isso. E outro dado preocupante também é que muitas vítimas tinham medidas protetivas. Então, situações anteriores, né, que acabaram de forma letal, de forma que evidencia mais ainda, né, a questão da falta da proteção legal, a gravidade da violência que ainda domina o nosso país, que ainda domina o nosso estado. Então, a gente tem que prestar bastante atenção nesse quesito, porque são quesitos muito importantes para que a gente entenda o que é ser mulher no nosso Brasil hoje e qual a importância disso. Então, eu preciso que você lute contra isso e mostre que você não apoia esse tipo de coisa, tá bom, pessoal? Mas a gente vai continuar esse debate aqui ao longo dos dias nas redes sociais.